Estamos de volta com a nossa prosa, com o companheiro Petrônio. Ô Petrônio, nós falamos sobre o convívio, citando Guimarães Rosa. Iniciamos, claro, com Brasiliano Braz, seu pai, saudoso pai, a quem tributamos um respeito e uma admiração imortal. É interessante no seu currículo, eu olhando, você também agrimensor. Correto. Você também historiador. As pegadas do seu pai, fala sobre isso. Não, realmente eu iniciei a minha vida, minha atividade produtiva como agrimensor. Eu estudei em Viçosa, fiz um curso médio de agronomia em Viçosa e enveredei pelas pegadas dele no ramo da agrimensura. Gostei do enveredei, que você deve ter passado por muitas veredas, com toda certeza. Mas não é aquelas veredas lá do Urucuia, veredas do Grande Sertão. Do Grande Sertão. O que me deu um conhecimento específico, exatamente, do cenário que me motivou depois a escrever o Serrano de Pilão Arcado. Porque foi como agrimensor... Tem coisa nova aí também, né? Você trouxe? Tem. Um último lançamento? Não trouxe, porque já está esgotando o último lançamento. Mas justamente essa atividade de agrimensura foi que me deu sustentação, sustentáculo para descrever o cenário ou os cenários da história do Antônio Dó, do Grande Sertão Veredas, exatamente dentro da mesma área do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, né? Que é o Serrano de Pilão Arcado. Então, mas meu pai além dessa atividade como agrimensor, que foi a profissão dele a vida inteira, apesar sem se considerar a atividade político-partidária, que foi um líder lá em São Francisco, a verdade é que ele, no final de vida, ele nos lançou São Francisco nos Caminhos da História, que é um livro que hoje teve repercussão nacional, é citado em todas as obras de história que retrata o norte de Minas, o Vale do São Francisco, escritas depois de 77, todas elas que eu conheço retratam a obra de meu pai. Um livro que, muitos anos de pesquisa, um trabalho muito profundo que retratou realmente a pessoa que ele era. O estudioso autodidata, não tinha um curso superior, um autodidata, um homem que lia demais. Ele lia até bula de remédio. Meu pai lia tudo. Até bula de remédio. Meu pai lia tudo que encontrava, tudo que ele via, ele encontrava, ele lia. Ele ia para as picadas, ele ia para os acampamentos de agrimensura. Ele levava sempre maços de vela e livros para ler durante a noite. Lendo à luz das velas. Das velas, durante a noite. A rede armada, a vela, o candeeiro e lendo. Lendo. Naquela época, até lampião de carbureto. Até lampião de carbureto. Mas, então, se me permite o trocadilho, diz que filho de peixe nasce nadando, né? Filho de barranqueiro também nasce nadando e filho de brasiliano já nasce escrevendo, né? Em tese, talvez sim. Esse gosto pela leitura eu adquiri dele. Gosto pela leitura. Você também lê tudo, né? Leio, gosto de ler, mas eu leio diariamente, eu leio um livro, eu leio 2 livros cada semana. Foi por isso que eu ainda não publiquei nenhum, porque você vai dizer no futuro, eu leio tudo, até as obras de Giovanni. Mas leia as suas poesias. As minhas poesias, tá certo. Tenho as suas poesias. Muito obrigado, que são fantásticas, muito bem escritas, muito fantásticas. Mas que tanto é que você integra hoje a Clécia, né? Você é companheiro nosso da Academia de Letras. Eu fui honrado né? com essa deferência. Então, né? Mas, ô Petrônio, e Petrônio, o advogado, porque nós já tivemos uma causa em 1985, eu, quando advogava para a Codevasf, movi uma ação de execução contra um moço lá em São Francisco, naquela região, uma ação de execução. E você foi o advogado dele, né? Foi um reencontro nosso depois de 63. Depois de 63. Né? E no fim deu acordo, felizmente, né?
prevaleceu aquilo, mais vale um mau acordo que uma boa demanda, né? Mas vamos falar agora sobre Petrônio, uma lição de vida como advogado. Uma das causas, um dos embates que você mais se emocionou, do qual você foi vencedor na área advocatícia. Eu me enveredei depois de 88, depois da Constituição de 88, eu me enveredei mais para o direito administrativo. Mas atuei nos anos anteriores no direito criminal. E a tribuna do júri foi para mim uma afirmação de vida. Aquela felicidade que o advogado tem de, ao final de um júri, você vê a sentença, a decisão favorável a... seu constituinte. Exatamente, a liberdade do seu constituinte. Eu tive alguns júris difíceis. E, felizmente, as minhas vitórias na tribuna do júri foram quase de 95% de todos os júris que eu fiz em São Francisco. Uhum. Tinha até uma brincadeira lá no bar do Zé Filho, que terminava o júri, geralmente eu passava lá no bar do Zé Filho para tomar uma cachaçinha, tomar uma cerveja. E sempre que eu retornava do júri, frito. Um peixinho frito, sempre que eu retornava, mais um foi solto, né, Petrônio? Quer dizer, já era quase como uma afirmação. Uma afirmação. Entendeu? O que poderia ser um elogio ou então uma censura, né? Talvez. Um criminoso que foi na rua. Mais um criminoso que foi na rua. Eu me recordo, se tempo houver para que a gente possa falar, de um moço lá que cometeu um crime, até certa forma, bárbaro. E eu consegui convencer o jurado, transformar a pessoa da vítima, que era um raizeiro, em feiticeiro. Em feiticeiro. E o jurado engoliu essa história e foi 4-3 para meu favor. E como feiticeiro foi absolvido? Foi absolvido, porque, macumba, né? o que morreu seria feiticeiro e não apenas um simples raizeiro. Um simples raizeiro. Eu transferi isso no curso do processo de ouvida de testemunha, no curso e na minha oratória, na minha fala com os jurados. Tá certo. Onde eu dizia para eles, eu não creio em bruxas, mas que lazai, lazai. Quer dizer, nós não acreditamos, vocês jurados não acreditam, mas ele acredita. E ele é que está sendo julgado. Vamos fazer o seguinte, enquanto você ajunta esse material do seu despacho na encruzilhada, nós vamos chamar os nossos comerciais, faz favor.